welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos agora começando, dando início à nossa Unit 2, nossa unidade 2, com muitos assuntos muito importantes. O grau de dificuldade vai dar uma aumentadinha aí. E hoje vamos começar com a aula do Present Perfect, porém agora Continuous ou Progressive. O Present Perfect no tempo contínuos e progressivo. É bem fácil, é bem simples, vocês vão ver. Mas antes, temos algumas informações para vocês referentes à nossa Unit 2. Let's go, check it out. Então, como eu falei para vocês, a nossa primeira aula de hoje vai ser Exploring Present Perfect Continuous Tense. A gente vai explorar o presente perfeito contínuos. Vamos falar sobre o uso da forma verbal desse tempo e time expressions que nós vamos usar neste tempo verbal. Então, olha só, as informações que eu comentei com vocês sobre a Unit 2 vão ser as seguintes. Vamos começar hoje com Present Perfect Continuous, depois vamos seguir para o Past Perfect, passado perfeito, depois passado perfeito contínuos. Perceba que todo tempo verbal também tem a sua forma contínua, aquela que a gente usa o ing, o gerúndio. Logo depois vamos terminar os tempos perfeitos com futuro. Futuro perfeito e futuro perfeito contínuos. Além de ver também sobre a third conditional, a terceira condicional. Também vamos ver sobre wishes sentences, reported speech, passive voice, prepositions e phrasal verbs. Muito assunto interessante. Mas, começando hoje, vamos falar sobre o Present Perfect Continuous Tense. E aí, a gente viu sobre o Present Perfect, estudamos 3 aulas sobre esse assunto. Agora, o Present Perfect Continuous, quando eu falo a gente, quero dizer eu, né? Mas é uma forma de falar. Essa aula só tá em uma mesmo, você não vai precisar de 2, 3 aulas, porque aqui o assunto é mais compactado do que o presente perfeito. Porém, a gente tem que entender o seguinte, o presente perfeito e o presente perfeito contínuos, não existe um tempo verbal que seja correspondente a ele no português. Por isso que há muita confusão. Então a galera confunde muito quando usar o presente perfeito contínuos, ou até mesmo o present continuous, que a gente já estudou sobre o presente contínuos. Também pode ser confundido com o presente perfeito contínuos, não na questão da estrutura. A estrutura é diferente entre o presente contínuos e o presente perfeito contínuos, mas a ideia também é diferente. Mas existe ainda assim essa confusão, acreditem. E eu hoje vou tentar explicar para vocês o máximo que eu posso nessa aula. Lembrando que essa aula vocês já tiveram, acredito que vocês já tiveram essa aula no segundo ano, não estou lembrada agora do presente perfeito sim, presente perfeito contínuos, acredito que sim, mas você sempre está indo atrás desse conteúdo, como presente perfeito contínuos e outros conteúdos, é importante para que você mantenha vivo a chama da sabedoria e do conhecimento no seu cérebro, entenderam? Tem que sempre ir atrás, buscar esse conhecimento, tem que ser contínuo, como o nosso tempo verbal diz aqui. Então, olha só, dominar o Present Perfect Continuous pode parecer complicado, mas é uma ferramenta poderosa para descrever a atividade que ainda está, né? Se fosse atividade, seria estão, mas é está, perdão, acontecendo, ou sua duration, a sua duração. Let's dive in. Vamos mergulhar aí nessa história do presente perfeito contínuos. Primeiramente, formando o presente perfeito contínuos, como é que a gente forma esse tempo verbal? Você ainda vai continuar utilizando o have e o has como verbos auxiliares, auxiliary verbs. Você vai continuar usando eles dois. Lembrando que eles vêm depois do sujeito, do subject, do sujeito, quando é numa frase afirmativa. Então, have vai ser usado com todos os pronomes pessoais, exceto
ele, ela e o it, que é para ele e ela objetos animais. Que é ele e ela para objetos animais. E eles vão ser usados com has. Então você já sabe com qual usar cada um. Porém, agora o que vai acontecer? Você vai ter um outro auxiliar. Aí você já conhece essa palavra. Essa palavra é o been ou been. Você pode falar das duas formas, tá? E aí o que acontece? Esse been, ele tem que vir em todas as frases, assim como os auxiliares have, has. Você não pode trabalhar com o gerúndio, esse nosso ing, que é o nosso ando, endo, indo do português. Falando, comendo, sorrindo. Então, você pega a base do verbo e coloca esse sufixo ao fim dele. Então, é o nosso ing para representar todas essas três terminações aqui. Isso vocês já conhecem, mas só relembrando para vocês. E aí, o que acontece? Você sempre vai usar esse been porque ele sempre vem acompanhado aqui no caso, neste caso, com o verbo, que vai ser o verbo principal, a ação de qual nós estamos falando, com esse ing. Então, ele vai vir acoplado ao verbo. Então, já sabe, essas duas pessoas aqui e o been ou been, eles são essenciais para a sua frase. Você não pode simplesmente retirá-los, ok? Então, present perfect continuous é formado usando have, has, com present participle e ing do verbo. Então, você tem um verbo lá na sua forma base e aí você coloca o ing. Aí tem um detalhe. Nessa aula eu não trouxe isso, porque a gente já viu, acredito que na aula 8 ou 9, eu não lembro bem qual das duas, acho que era 8, que é a aula do 9, perdão, que é a aula dos tempos contínuos, eu mostrei para vocês a regra, as regras que a gente faz quando a gente vai adicionar esse ing ao fim do verbo. Existem regras para isso. Hoje eu não trouxe essas regras, mas para relembrar, pode reassistir aquela aula lá, ou então pesquisar em qualquer lugar na internet você encontra essas regras. Muito bem? Aqui eu não coloquei que era na afirmativa, mas aqui é na affirmative form, na forma afirmativa. Aqui você vai ter agora a negative form, a forma negativa, que acontece só uma presença diferente, um estranho no ninho. E esse estranho no ninho é o nosso not, que é aquela partícula negativa que sem ela a gente não pode simplesmente negar. A gente tem que negar com not ou com never, que é o nunca. Então esse not ele vai vir contraído ou não com os nossos auxiliares. E o auxiliar não vai ser o been, vai ser o have ou has, ficando haven't ou hasn't. Ou então have not ou has not. Aí você escolhe como você quer usar. Deixando bem claro que todas as formas contraídas, todas as contrações que existem em inglês, elas são informais, ou seja, você não vai usar essa contração, por exemplo, em situações formais, até mesmo em prova, a não ser que seja pedido. Obviamente, na minha prova eu vou pedir a forma contraída, obviamente, mas não significa, por exemplo, lá eles estão fazendo uma prova em inglês, assim como você aqui no Brasil conhece, faz prova em português, e eles não podem escrever assim lá. Não, porque aí também já é demais. É como você escrever tá bem na prova, ao invés de está bem. Aí não pode, né, gente? É uma questão de a gente saber. E aí a gente tem a forma interrogativa, interrogative form, que é muito simples, que você sabe que na frente quem faz a pergunta é o verbo, e aqui no caso é o verbo auxiliar, nunca vai ser o verbo principal, jamais. Então, o verbo auxiliar vai ser o have ou has, que passa para frente do sujeito para fazer perguntas, a não ser que você use um pronome interrogativo, uma WH question, né? Aquela WH questions, que são aquelas perguntas com WH, e aí tem algumas apenas com H. E aí você vai usar antes do verbo auxiliar. Muito bem? Então é isso. Entendendo essa parte aí de como faz, vamos ver alguns
examples aqui, temos 3 na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos lá. Primeiramente, I have been taking English classes. Se eu te perguntar como é que você traduz essa frase, qual seria a sua resposta? Pensa aí. A gente está falando sobre tempo contínuo progressivo, certo? Logo, o verbo principal que tem o ing, a gente vai traduzir com esse ando, indo. Então, nesse contexto, taking English classes, esse verbo aqui, que vem do verbo to take, que inclusive é um verbo muito utilizado, e eu nem vou dar a tradução dele, porque ele varia de acordo com o contexto que ele está sendo usado. É que nem o meu to get, que é outro verbo também muito utilizado, dos mais utilizados da língua inglesa, porém, ele varia de tradução, dependendo da palavra que vem logo depois dele. Então, a gente está falando sobre o quê? Ter aulas de inglês. A pessoa está tendo aulas de inglês. Então, aqui eu vou traduzir como a ideia de ter aulas, mesmo que esse verbo take não seja o verbo have, que é o ter. Muito bem? E aí, então, olha só. É importante eu salientar aqui que justamente por não existir um tempo verbal equivalente no português, não faz sentido traduzir literalmente as frases em inglês que estão no present perfect continuous. Então, olha só. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu tenho estado tendo aulas de inglês. Aí fica uma loucura, não. Então, você vai traduzir para o óbvio, que pode não parecer óbvio, mas é o óbvio. I have been taking English classes. Eu estou tendo aulas de inglês. Eu estou tendo aulas de inglês. E aí você me pergunta, se eu falo eu estou tendo aulas de inglês, por que eu não traduzo logo usando ou estou tendo, ou tenho feito aulas de inglês? O feito seria até mais interessante que nesse caso. Por que eu não traduzo, então, usando present continuous? Porque tem toda uma explicação. O present continuous, ele é usado para uma ação que está acontecendo neste momento, no momento da fala. Claro que ele tem outros usos também, inclusive ele é atrelado ao futuro, que eu expliquei para vocês lá na aula de tempos contínuos, que foi na unidade 1. Porém, a ideia do present perfect continuous não foge muito da ideia do present perfect, no sentido de uma ação que começou lá no passado, mas tem um impacto no presente. Está tendo, no caso aqui, o foco é na duração de que essa ação está acontecendo. Então, eu tenho feito aulas de inglês, seria uma tradução até meio que ao pé da letra. Ou estou tendo aulas de inglês. Não que nesse momento eu estou na sala de aula tendo aulas de inglês. O contexto aqui não é esse. É um domingo e eu estou tendo aula de inglês desde... Nós estamos em que mês? Nós estamos em julho, saindo de julho já. Então, estou tendo aulas de inglês desde fevereiro. Então, eu falo para a pessoa, look, I have been taking English classes. Ou seja, essa ação começou lá atrás, em algum momento do passado, mas ela ainda é verdade no presente, porque ela está tendo essa duração, essa repetição, que eu estou tendo aulas de inglês. Tá? Fica um pouco difícil de entender assim, mas é com a prática, Vamos lá, na segunda frase. They haven't been waiting for the bus all morning. Agora a gente tem até a questão aqui da duração do tempo. A manhã toda. Então, a manhã toda, o ato da pessoa... claro. Aí a tradução. Eles estavam esperando o ônibus, ou eles ficaram esperando o ônibus,
ou eles estão esperando o ônibus a manhã inteira. Então, neste caso, a ação de você esperar o ônibus, ela teve a duração da manhã inteira. Então, aqui o foco é o quê? É a duração dessa ação. Qual ação? Been waiting. Aí, no caso, haven't, porque é uma negação. Então, eles não... Detalhe, eu tinha falado do haven't aqui, mas não traduzi com não. Então, é uma negação. Então, eles não ficaram esperando o ônibus a manhã inteira. Então, eu estou negando que não houve essa situação dessa duração inteira, que foi a manhã toda, esperando pelo ônibus. Na terceira questão, a gente tem o quê? Uma pergunta. E a pergunta com o clássico how long, que a gente vai usar muito também no Present Perfect Continuous. Então, how long, para falar o quê? Quanto tempo alguma situação aconteceu. Por quanto tempo? Então, a gente tem o how long have you been living in that house? Por quanto tempo você está morando naquela casa? Então, eu quero saber a duração dessa ação que aconteceu em algum momento no passado e é verdade até agora. Muito bem? Aí eu também posso traduzir por quanto tempo você mora naquela casa. Nem sempre você vai ver a tradução do living, ou do waiting, ou do taking, ou de qualquer outro verbo com ing no Present Perfect Continuous, com essa questão do ando, indo. Tá? Então, eu posso traduzir quanto tempo você mora naquela casa, que basicamente você usaria o Present Perfect. Porque há situações que você pode usar intercambiável, tanto o Present Perfect quanto o Present Perfect Continuous, porém, você nunca vai substituir o Present Perfect pelo Present Perfect Continuous. Você pode substituir o Continuous pelo Perfect, mas nunca o Perfect pelo Continuous, tá? Usando o Present Perfect Continuous para ações em progresso. Então, um dos usos do Present Perfect Continuous é a questão de ações em progresso. Então, continuous activities, atividades contínuas, ações que começaram no passado e continuam no presente. Temporary situations, ou seja, situações temporárias, que são aquelas situações como essa aqui, ó. Esse cara tá correndo já tem um tempo, mas ele não vai correr a vida inteira, ele uma hora vai parar, é uma situação temporária. Atividades temporárias que começaram no passado, mas continuam existindo. Hobbies and actions, também para falar com o Present Perfect Continuous, usando esse tempo verbal. Hobbies que fazemos com regularidade são descritos no Present Perfect Continuous também. Quando a gente fala de ações em progresso, que estão em progresso, que é o foco dos tempos contínuos, é a progressão. E usando o Present Perfect Continuous para descrever duração. Outro uso deste tempo verbal é descrever a duração. A gente usa muito a questão do how long para isso, que é aquela palavrinha que a gente usa para fazer perguntas. Então, duração de tempo usado para descrever há quanto tempo uma ação ocorre e por quanto tempo ainda irá ocorrer. A ênfase é no processo, viu? E não no resultado da ação. É na duração desse processo. Então, olha só. Exemplos. How long have you been studying English? Por quanto tempo você está estudando inglês? I have been studying English for 3 years. Eu estou estudando inglês há 3 anos. Usando esse for, que é muito usado também no Present Perfect, que é o nosso a ou faz. Ele também significa por, mas o por a gente vai usar no Simple Past. Tudo bem? Que já é uma coisa que já passou. I have been studying English for 3 years. Eu estou estudando inglês há 3 anos. Então,
Então, essa ação, ela está tendo continuidade, mas ela começou lá no passado, 3 anos. I have been traveling around Europe for the past month. Ou seja, eu estava viajando ao redor da Europa no mês passado. E aí, você percebe que você usa o ing nos verbos. Foca bastante no ing dos verbos, porque você não pode esquecer de colocar ele. Porque acaba que você pode não lembrar, esqueceu porque estava no present perfect, a gente estava usando os verbos no particípio. Só que aqui a ideia não é mais aquela questão, a ideia aqui é de progressão, tá? Muito bem, então agora a gente vai para a próxima, que a gente fala sobre o quê? Difference between present perfect continuous and present perfect simple. A diferença entre esses dois aí, que eu estou comentando bastante. A gente usa o present perfect simple, que a gente viu nas últimas 3 aulas. Ele é usado para falar sobre algo que ocorreu em um tempo que não é específico antes de agora. Certo? Tem lá no passado e tem a sua verdade ainda no presente. Já o present perfect continuous, quando começou no passado e permanece acontecendo, porque a ideia aqui é a duração de uma ação, essa repetição, dessa progressão que vem lá do passado e continua até o presente. Examples. Quando eu falo I have visited Japan 3 times, eu quero dizer que eu visitei o Japão 3 vezes. Eu não coloquei em nenhum momento quando foi que eu visitei, eu só disse a frequência que isso aconteceu. A frequência no presente perfeito é muito importante. Então, a frequência que isso aconteceu foram 3 vezes. Certo? Já na segunda oração, I have been living in Japan for 3 years. Ou seja, eu moro no Japão há 3 anos. A ideia é de que o quê? Eu estou no Japão e essa ação de continuar no Japão acontece até hoje, mas ela começou lá no passado há 3 anos. E, inclusive, eu posso substituir esta frase aqui também pelo presente perfeito. Eu posso falar usando I have lived in Japan for 3 years. Eu posso fazer essa mistura entre presente perfeito e presente perfeito contínuo numa situação como essa, por exemplo, nessa minha segunda frase aqui. Muito bem? Já não nesta aqui, porque eu não posso substituir o presente perfeito por presente perfeito contínuos. Muito bem? Agora, o presente perfeito contínuo pode ser substituído pelo presente perfeito em algumas situações como essa que eu falei para vocês. Exemplos do presente perfeito contínuo em situações da vida real. Trabalhos em construção. The builders have been working on this building for nearly 2 years. Ou seja, presta atenção no que a gente está falando. A gente está falando sobre o quê? Dos trabalhadores que trabalham em construção. Eles estão trabalhando nesse prédio por aproximadamente 2 anos. Tocar música. I have been practicing the violin every day for a year. Aqui é a questão do hobby, né? Eu tenho praticado, ou eu estou praticando violino todo dia por 1 ano. Então, essa situação aconteceu há 1 ano e está sendo contínua, progressiva até o dia atual. Escrever um livro. Escrever um livro. She has been writing her memories. Opa, essa palavra está errada. For 5 years. Memories. Agora sim. Ela está escrevendo as memórias dela por 5 anos. Há 5 anos, perdão. Há 5 anos. Ou ela escreve as memórias dela há 5 anos. Muito bem? E ela continua fazendo isso. Time expressions usadas com present perfect continuous. Olha só, time expressions que acompanham o present perfect continuous. Frequency, always, sempre, constantly,
constantemente, continually, continuamente, regularly, regularmente, são usados muito com presente perfeito contínuo na questão de frequência também. Duration and time, duração e tempo. A gente usa esses aqui, for, since, all day, all morning, all week, all month, all year, every day. Ou seja, o for, a, faz, o since é o desde, e tudo com all aí é todo dia, toda manhã, toda semana. Every day também é todo dia. Recent actions, ações recentes. Para ações recentes, a gente também vai trabalhar com o Present Perfect Continuous, assim como o Present Perfect também trabalha com ações recentes. Então, nós temos o just, recently, o now e aqui, etc. Que o just é aquele nosso acabar de recentemente e o now é agora. Então, duration and time, temos aqui alguns exemplos. Duração e tempo. Primeiro que a gente comentou aqui, ó. Temos o duration and time. Eu falei primeiro frequency, mas o primeiro é duration and time. Duração e tempo. I have been living here for 4 years. Eu uso for para dizer a duração disso. Foi 4 anos. Que o quê? Eu estou morando aqui há 4 anos. Eu estou morando aqui. I have been living. Eu também poderia usar o presente perfeito aqui. Poderia, mas eu estou optando por usar a progressão. I have been working here since 2022. Eu estou trabalhando aqui desde 2022. He has been traveling all year. Ele está viajando todo ano. Ele tem viajado o ano todo. Também. Próxima, falando sobre frequency. Perdão que meu nariz hoje tá demais, mas vamos lá. Frequency, frequência. They have always been reading. Ou seja, eles sempre estão lendo. We have never been camping. É uma forma de negar. Nós nunca acampamos. Eu posso traduzir assim. I have constantly been eating junk food. Eu constantemente estou comendo comida, né? Junk food é aquela comida que não é muito legal você consumir muito. Junk food. Aquela comida tipo muito processado, muito açúcar, esse tipo de comida. Que não é muito bacana. Quer dizer, a gente gosta, né? Vamos falar a verdade. Recent actions. Então, a gente também vai usar o Present Perfect Continuous para falar de ações recentes. Como eu falei para vocês lá no nessa parte aqui do nosso slide. Então, frequência, duração e tempo e recent actions. I have just been going to the doctor. Então, você perceba que aí eu estou usando a minha time expression just, que é aquele nosso acabar de. I have just been going to the doctor. Que quer dizer o quê? Ou seja, eu acabei de ir ao médico. É uma ação, alguém me viu, e aí eu resolvi falar, ou a pessoa fala, você foi ao médico? Eu falo assim, I have just been going to the doctor. Porque esse been, ele vem sempre na minha frase, o have também. E o meu verbo é o go, que tem aqui com o nosso ing. Então eu vou falar nessa ideia de eu acabei de ir ao médico. Se eu for traduzir ao pé da letra, por isso que eu falo, essa questão da tradução, ela é muito complicada, porque às vezes você até consegue traduzir ao pé da letra, às vezes você não consegue, às vezes você traduz e fala, tá parecendo que eu tô traduzindo uma frase no presente perfeito, não no presente perfeito contínuo, porque eu acabo às vezes nem falando esse ing, porque no present continuous você vai sempre usar o verbo com ing, e a tradução você também vai fazer assim, eu estou falando agora, eu estou comendo um sanduíche nesse momento, tudo isso com present continuous. I am eating a sandwich
right now, agora eu tô comendo sanduíche. Mas aqui com o Present Perfect Continuous, você nem sempre vai ter essa tradução do ING. Algumas vezes você consegue, outras vezes você não consegue. Então essa é a questão. Então você vai ficar um pouco confuso a falar, e agora como é que vai ser? Só com a prática. Com a prática, tentando fazer essa imersão ali e tentando lembrar que justamente nesses dois tempos verbais você nem sempre vai ter essa facilidade, porque como eu falei e repito, é um tempo verbal, gente, que você que está me ouvindo, é um tempo verbal que não tem um correspondente no português. Nem o Present Perfect, nem o Present Perfect Continuous. Eles são perfeitos, mas não nessa questão de a gente achar, porque a gente sempre quer achar um similar. Tá, então esse aqui eu vou traduzir assim como eu traduzi português. Não, então nem sempre vai ser assim. Então, I have just been going to the doctor. Vai ser eu acabei de ir ao médico. E aí? Eu não vou traduzir, eu acabei estado indo ao médico. Não dá certo. Então, é uma coisa que não rola. They have recently been jumping on the bed. E aqui eu tenho uma ideia, por exemplo, de uma ação recém-completada. Olha essa situação aqui. Eu não vi que eles estavam pulando na cama. Eu estou em casa, eu tenho 2 filhos, são esses 2 aqui, vamos supor. E aí eu vejo a cama toda bagunçada. E eu sei que eles estavam lá brincando. Aí eu tenho assim essa... Eu esqueci a palavra que eu ia comentar, mas não me vem agora na memória a palavra em português que eu iria falar sobre esse exemplo aqui. Mas vamos supor, eu tenho uma... Dá um tempinho aí, galera, deixa eu tentar lembrar a palavra. Evidência. Eita, quase aos 47 minutos do segundo tempo eu consegui lembrar. Eu tenho evidência que a cama tá toda bagunçada. E aí, com essa evidência, eu penso, they have recently been jumping on the bed. Então, eles recentemente estavam pulando na cama. Ou pularam na cama. E mesmo sem essa palavra recently, eu tenho essa ideia também, porque na verdade essas time expressions, elas vêm nos tempos verbais para você ter uma ideia maior do tempo, que mesmo que você saiba que ele não é específico, nenhum tempo é específico aqui no presente perfeito. Então você não tem ontem, anteontem, antes de ontem, você não tem amanhã, depois de amanhã, você tem ali vestígios, mas você não tem uma coisa específica. Então, se eu falo they have been jumping on the bed, também dá a mesma ideia, que eu tenho ali uma evidência de que a cama tá bagunçada, aí eu sei que eles pulam, então eu sei que eles recentemente pularam na cama. E nesse terceiro exemplo aqui, olha só, he has been eating a cake right now. Eu estou falando agora só de uma pessoa. Vamos supor que é sobre esse kid aqui. Ele. He has been eating a cake right now. Ou seja, aí nesse caso, eu não estou falando de evidência. Eu estou vendo com os meus próprios olhos que ele está comendo o bolo agora. E essa ação de comer o bolo, ela começou há um tempinho, né? Porque a pessoa estava comendo alguns segundos, minutos, e está em progressão até agora. E eu uso essa expressão de tempo right now. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar? Então, a aula foi bem, de certa forma, pequena em relação à aula do Present Perfect, porque basicamente o Present Perfect Continuous é isso. E aí a gente tem aqui a primeira. Which sentence correctly uses the present perfect continuous tense? Qual sentença corretamente usa o presente perfeito continuous? Eu vou dar um tempo aí para vocês olharem. Olha aí. A, B, C, D e E. Analisa primeiro se é uma pergunta, uma afirmação. Você viu aqui que não tem nenhuma interrogação? Você viu que não tem not aqui, que praticamente tá tudo na afirmação? Então, você analisa primeiro a primeira palavra. Sujeito, acertou, sujeito, aqui tá certo.
Segundo, o que você vai analisar? Verbo auxiliar to have. Então, aqui tá certo, I have certo, she has tá certo, we have certo, they have certo, he has certo. Terceiro, o que você vai analisar? É a presença do been, ou been. Eu, na verdade, eu falo um ou outro, eu não tenho uma preferência. Às vezes eu falo been, às vezes eu falo been. Eu acho que o been é usado mais nos Estados Unidos e o been na Inglaterra, ou é o contrário. Eu acho que é isso como eu falei. Eu misturo os dois. Been, 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 been. Tá correto. Aí a gente tem agora o verbo com ing. Cooking, watching, playing. Opa, aqui já não tá correto. Cadê o ing? Não existe. Então, tchau. Letra D. Visited com ed? Também não. Tchau. Só ficamos com a C, B e A agora. Então, C, B e A são as únicas que a gente pode dizer que podem estar corretas. Agora a gente vai para a próxima, que é o quê? Complemento dinner. Perdão, de novo, canetinha. Complemento dinner tomorrow. Ixi, tomorrow não, tomorrow é amanhã. Tempo específico nos tempos perfeitos, não. A movie yesterday, ontem? Não. Então só sobra o quê? A letra C. We have been playing soccer for 2 hours. Nós estamos jogando futebol há 2 horas. E continuamos. Olha aí, número 2. Choose the correct form of the verb in the blank to complete the sentence. Então, a gente tem aí para você escolher a forma correta para completar a sentença. A gente tem um for aqui, 3 years, a duração dessa ação. E aí, olha aí, qual seria o correto? Have played, have been playing, played, am playing, will play. Dá para ser mais interessante aqui, porque só teria realmente a letra B como resposta. Não tem como, porque a gente tem o have, o been, que vem em todas as frases, e o playing com ing logo depois do verbo de ação. I have been playing the guitar for 3 years. Ou seja, eu tenho praticado, né, a guitarra, ou tocado a guitarra, estou tocando guitarra há 3 anos. Aí dessa vez eu falei tocando, porque dá para fazer dessa forma, nessa tradução. Which sentence uses present perfect continuous tense in the negative form? Então, qual sentença usa a forma correta do present perfect continuous na forma negativa? E aí? Então, finalizando aqui a nossa aula, dá uma olhadinha aí. Eu nem vou ler todas as frases, porque o tempo também não me deixa. E olha que a aula para mim ainda foi curta, mas o tempo passa, né, gente? Correto aí é qual? Olhou? Olhou direitinho? É a letra E. Por quê? Ele quer negativa. Então, eu tenho o haven't aqui, o been tá aqui, o playing tá aqui com ing, tennis, o lately, que é usado também. E o resto não tem, o not, tá faltando aqui, tá faltando aqui, tá faltando aqui, tá faltando aqui. Então, só pode ser a letra E. E fica aí para vocês as nossas referências and... É isso, gente. That's it for today. See you next class. Bye, bye.